Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos aprender então sobre distribuição normal. Gente, distribuição normal ela é diferente das distribuições que nós vimos vindo antes, tá? Mas ela tem um, um método bem tranquilo e bem fácil de construir raciocínios e de fazer cálculos, tá, gente? Bom, começando então, falando então sobre o que é exatamente distribuição normal, tá? Ela é uma das mais importantes porque ela representa fenômenos naturais, tá? Isso é, fenômenos que ocorrem na natureza. Ela tem um formato de sino, gente, certo? Então, ó, isso aqui é um formato de sino, tá? E que ela é unimodal, significa o quê? Que apenas um valor pode ser a moda, isso é, pode ser o que tem maior frequência, tá? Ela é simétrica em relação à média, tá, gente? Esse mi aqui é a média de população, tá? E ele está sempre ao centro, tá? E simétrica que significa que um lado é igual ao outro, tá, gente? Então esse é a área desse lado aqui, ó, é igual à área desse lado aqui. Essa curva aqui desse lado é igual a essa curva aqui desse lado, certo, gente? Ela tende a zero quando se afasta da média, então ó, a média está aqui. Quanto mais longe da média tiver, tanto para a esquerda quanto para a direita, ela vai tender a valores de zero, tá, gente? E a área da curva representa 100% das informações observadas. Então, daqui até aqui, tá? Essa área toda aqui representa 100% das informações observadas ou 100% das chances de algo acontecer, tá? Vamos dar uma olhada então nos parâmetros da distribuição normal. Primeira coisa, gente, aqui a gente pode ver, tá, que a média corresponde sempre ao centro das curvas. Perceba, tá, que essa média quando está colocada em zero aqui, tá, no eixo x, tá, porque aqui é um plano cartesiano, tá, gente, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x. O zero está aqui, certo? E quando a média é zero, tá vendo que todas essas curvas, a curva azul, a vermelha e a laranja, tá, estão concêntricas, que significa o centro delas, tá, está no mesmo local do eixo x, certo? E aqui do lado eu tenho aqui tal ao quadrado. Tal é o desvio padrão, gente. Tal ao quadrado é a variância, porque a variância é o quadrado do desvio padrão. Ou então a raiz quadrada da variância é o desvio padrão, tá, gente? Então sempre lembre-se, a gente já viu nos nossos conteúdos, tá? E agora a gente está vendo de novo, tá? O tal, ela é o desvio padrão de população, assim como o mi é desvio padrão, tá? Perdão, é média de população, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Bom, essas curvas têm alturas diferentes, gente. Por que elas têm alturas e larguras diferentes? Porque é o seguinte, a variabilidade é o que dá forma para o sino. Se ela é maior, o sino fica mais largo. Quanto maior o valor da variabilidade aqui, que é a variância, tá? Mais largo fica o sino. Mas quanto mais largo ele fica, mais baixo ele fica, certo? Então é como se cada vez que ele alargasse, tá? Para manter a área, ele perde altura e ganha largura, certo, gente? É assim que funciona. Para manter sempre a mesma área de 100%, para esticar ele para cima, eu tenho que deixar ele bem estreito e onde eu tenho ganho altura. Mas se eu pegar isso aqui e abaixar, ela vai ficar mais larga, tá? E vai ficar com menos altura. E aqui, por exemplo, onde ela tem a menor altura, mas a maior largura. Por quê? Porque ela sempre vai representar 100% de chance dentro da área do sino. E aqui, por exemplo, eu tenho um sino deslocado. Ó. Por quê? Porque a média dele é menos 2. Como o centro é a média, tá? O valor da média em x, o que acontece? Ele vai ficar com o centro deslocado em relação a isso aqui. Aqui o centro é 0, aqui o centro é menos 2. Então a média aqui seria menos 2 e ele fica para cá dessas outras curvas aqui, certo? O que acontece, gente? Para nós resolver os nossos problemas, tá, de probabilidade, de percentuais, etc., a gente precisa fazer cálculos com a área, tá, envolvendo esses sinos, tá? A área desses sinos representa as chances de que algo possa acontecer. Bom, mas a questão é, porque para nós calcularmos uma área de uma forma que não é exata, que não é um polígono, que não é nada geometricamente perfeito, tá? O que acontece? Nós temos que usar um cálculo chamado integral, tá? Só que esse cálculo de integral é um cálculo muito complicado, muito difícil, que a gente só aprende ele lá no ensino superior. Mas existiu uma padronização que foi feita, tá? E que nos deu uma tabela em que a gente consegue essas áreas, tá? De uma forma bem mais fácil, tá? Então a primeira coisa que foi feita foi uma padronização onde a média é zero, tá? E o desvio padrão é igual a 1. E foi possível mapear todas as áreas
através de um determinado cálculo, onde a gente encontra uma chamada variável reduzida z. E essa variável reduzida z é o que vai ajudar a gente a nós usarmos uma fórmula, que é essa aqui, tá? Para poder resolver, tá? O problema que nós temos, tá? Primeira coisa que nós vamos entender, o que são esses termos dessa fórmula, tá? Que é a variável reduzida a z é igual a x, que é a variável, tá? Uma variável, né, um número, tá? Que é determinado pelo problema, menos mi, que é a média que o problema dá também, dividido por tal, que é o desvio padrão, certo? E aí a gente vai achar o valor da variável z, tá? Ou então, se a gente tiver o valor da variável z, mas não souber o x, tá? Mas tiver o mi e o tal, a gente consegue descobrir o x. Então isso aqui dá para nós usarmos essa fórmula para descobrir o valor de x quando se tem z e essas outras duas, ou descobrir z quando eu tenho x e essas outras duas, certo, gente? Vamos para o primeiro exemplo, tá? Esse exemplo aqui, tá? Ele tem 4 ou 5, peraí, deixa eu ver aqui, são 5, tá? São 5 partes, tá? Vamos para a primeira parte do nosso exemplo, tá? Suponha que o tempo necessário para atendimento dos clientes na fila de um banco seja normalmente distribuído com a média igual a 8 minutos e o desvio padrão de 2 minutos. Qual a probabilidade de que o atendimento dure menos de 5 minutos? Então vamos pensar o seguinte, agora nós vamos usar a distribuição normal para entendermos, tá? A gente primeiro tem que desenhar e depois a gente parte para os cálculos. Primeira coisa, eu tenho aqui a minha curva de distribuição normal que eu vou desenhar. O meu 8, que é a média, tá? A média é de 8 minutos, está aqui. A minha média fica aqui, tá? E o desvio padrão a gente não desenha aqui, tá? Mas ele é de 2 minutos. Certo, gente? A gente não precisa desenhar o desvio padrão, a gente desenha só uma curva igualzinha para todos, tá? Porque aqui a gente só está construindo o raciocínio. Não importa descrever exatamente como a curva se mostra, porque nós vamos usar uma tabela que vai nos ajudar. Então, a gente só precisa sempre fazer o mesmo tipo de curva aqui, mas a gente precisa construir o raciocínio. Primeira coisa que eu tenho, se eu tenho isso aqui está cortado ao meio, eu tenho o quê? De 100% de chances, quando corto ao meio eu tenho 50% para esse lado e 50% para esse outro lado, certo? Pois é. O que acontece? Ele está pedindo menos de 5 minutos. Se eu tenho 8 minutos aqui, 5 minutos vai ficar à esquerda de 8, né? Porque eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é uma reta numérica, tá, gente? Então, os 5 minutos em relação a 8 fica à esquerda de 8. Então, 5 minutos fica aqui. Eu preciso saber menos de 5 minutos, que é essa área aqui, certo, gente? Mas para saber essa área aqui, se eu tenho 50% nesta área toda aqui, eu não tenho que fazer 50% aqui desta área toda menos o que eu quero saber? Sim, tá? Para saber essa área aqui, eu preciso fazer 50 menos essa área aqui. Aí eu vou saber quando vai ser menos de 5 minutos. Então, a minha probabilidade de que x, tá, seja menor que 5, tá? Isso é, o que o x, esses valores aqui são de x. Aqui é a média, os outros valores que vão para cá ou vão para lá são x, tá? Quando x é menor que 5, isso é, ele fica à esquerda de 5, vai ser o quê? 50% menos essa área aqui que eu quero saber. Como é que eu vou saber essa área? Vou fazer um cálculo de integral? Não, não vamos fazer cálculo de integral. Vou fazer o quê? O cálculo da variável reduzida a z com a fórmula que eu tenho, que é z é igual a x menos mi dividido por tal. O que é o x? É o 5. O mi não é o 8? O 8 está aqui e o tal é 2. Aqui, ó, tal é o quê? Desvio padrão, gente. Desvio padrão é 2 minutos. Joga ele 2. Inclusive, esse 2 aqui vai ser utilizado em todos os cálculos deste exemplo 1 aqui, tá? Quando se trata de desvio padrão, tá? Então, 5 menos 8 menos 3. Menos 3 dividido por menos 2, z é igual a menos 1,5. Ah, professor, o que deu de errado porque deu um número negativo? Não, não deu nada de errado. O que acontece é que esse número aqui é negativo porque nós estamos fazendo um cálculo de área que fica à esquerda da média. Quando fica à esquerda da média, ele fica com esse sinal negativo aqui. Agora vai fazer diferença? Nesse caso aqui não, gente, não vai fazer diferença para nós, porque nós vamos buscar o valor na tabela da variável reduzida a z de 1,5. Porque se essa curva aqui é simétrica, tá, eu posso considerar que esse lado aqui é igual a esse. Então, esse 1,5 a gente considera sempre em módulo para encontrar
para encontrar a probabilidade da variável reduzida. Mas antes de nós irmos para a tabela, gente, a gente tem que ver o seguinte. A gente tem que saber a segunda casa decimal da variável reduzida z. Ah, professor, mas aqui eu não tenho, o que eu faço? Bom, gente, 1,5 não é a mesma coisa que 1,50, que não é a mesma coisa que 1,500000. Pois é, gente, então quando não existe um número, a gente bota o zero. Então eu sei que a segunda casa decimal é 1,50. Aí a segunda casa decimal, que a primeira é 5, a segunda é 0, tá, gente? E aí a gente vai pegar e procurar na tabela 1,50 e vamos achar a probabilidade. Vamos vir aqui na tabela. Tá aqui a tabela. E a tabela então vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai ver a unidade da variável reduzida z e a primeira casa. E aqui nessas colunas nós vamos ter a segunda casa. Por isso que eu disse que nós precisávamos saber, gente, qual era a segunda casa. Então aqui eu tenho a unidade, aqui eu tenho a primeira casa. E para saber lá na tabela eu preciso da segunda casa. Nesse caso aqui é 0. Então 1,5. 1,5 vai vir até aqui. Opa, cheguei até 1,5, vou nas colunas. Qual era a segunda casa depois da vírgula? Era 1, 2, 3, 4 até 9? Qual que era? Era 0. Então, 1,50 eu vou achar 0,4332 de probabilidade. Então, o que significa? Probabilidade de 0,4332 multiplicando por 100 eu tenho o quê? 43,32%, que é só trazer a casa a vírgula duas casas para cá. Então, ó, 100, 1, 2, 43,32 está aqui. Então, a minha probabilidade é de 43,32 nesse canto aqui. Só que o que acontece, gente? Eu não preciso fazer esse valor aqui de 50% menos esse aqui? Preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 50%, que eu já tinha montado a conta, menos a probabilidade que eu achei, certo? Que é essa aqui. O que eu vou achar? 6,68. 50 menos 43, tá? 0,32 eu tenho 6,68. O que significa? Que a probabilidade de que o atendimento dure menos de 5 minutos, que x seja menor que 5, tá? O 5 tá aqui, tá? Que o x seja menor que 5 é de quê? 6,68%. Ah, professor, como é que eu vou saber se está certa essa minha questão ou se está errada? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Quando eu tenho uma média de 8 minutos e o desvio padrão de 2, o que significa? Que a maior parte dos casos está entre 8, tá? Que está 8, 2 para baixo e 2 para cima. Então, está entre 6 e 10, certo? 8 menos 2, 6. 8 mais 2, 10. Então, a maior parte dos casos está entre 6 e 10, certo? Entre 6 minutos e 10. Como eu estou pedindo menos que 5, a probabilidade vai acontecer o quê? Quanto menor a área, menor a probabilidade. Então, eu estou chegando em 6%, praticamente 7% aí de chance de o atendimento durar menos de 5 minutos. Isso significa que, né, está certo, que esse raciocínio está fazendo sentido, tá, gente? Vamos para o segundo exemplo. Que o atendimento dure mais que 10 minutos. Bom, vamos lá, vamos construir a nossa curva de distribuição normal. Então, eu tenho uma média de 8, então eu faço aqui o eixo X, passo a curva do mesmo jeito que antes, coloco o 8 no centro e vou pensar, mais que 10 minutos. Bom, o 10 está à esquerda ou à direita de 8? Ele está à direita, né? 8, 9, 10. Então, o 10 vai estar para cá, digamos. Se eu desenhar o 10 para cá, o que vai acontecer? Eu preciso saber mais que 10 minutos. Então, é 10 para cá. Então, é essa área aqui que eu preciso saber. Mas, para saber essa área aqui, eu não preciso fazer o 50% menos esta área? Preciso. Então, para saber o 50% menos essa área, eu vou fazer a probabilidade de x ser maior que 10, ó, do x ser maior que 10, tá? É igual a 50% menos a probabilidade que eu não sei, tá? E qual que vai ser essa probabilidade, né, ou essa área, né? Vai ser a gente vai descobrir através da variável reduzida z, tá? Onde z é igual a x menos mi dividido por tal. Isso é a variável menos a média dividido pelo desvio padrão, tá? O que é a variável? É 10, tá? Menos 8, que é a média, dividido por 2, que é o desvio padrão. Lembrem que o desvio padrão está dado aqui em cima, ó, tá, gente?
Tá? Então, desvio padrão, 10 menos 8 dividido por 2. 10 menos 8, 2, dividido por 2, z igual a 1. Opa, deu positivo. Sim, porque a gente está fazendo cálculos com áreas do lado direito da média, gente. Então, assim, antes, lembrem, ó, o cálculo da área estava do lado esquerdo da média. Ó, a média aqui, lado esquerdo. Então, o valor do z deu negativo. Aqui, o valor do z vai dar positivo, porque eu estou fazendo cálculos com o lado direito da média. Antes era o lado esquerdo. Agora eu estou no lado direito e o valor, então, do z vai ser positivo. Para procurar na tabela, importa se o z é positivo ou negativo? Não. O que eu vou importar é a casa unitária, a primeira casa decimal e a segunda casa decimal. Nesse caso aqui, gente, eu tenho o valor 1. Tem 1 sozinho lá na tabela? Não, eu tenho 1,00. Então eu preciso saber que aqui, tá, ao lado do 1 tem duas casas decimais que são 00, tá, gente? Então, vamos procurar como é que tá 1,00 lá na tabela. Ó, onde é que está o 1 aqui? Vamos procurar 1,0. Ó, o 1, 0,9. O 1 está aqui. Ó. 1,0, segunda casa, 0. 1,00, 0,3413 de probabilidade. Está aqui, 0,3413 vezes 100, 34,13%. Só que agora eu vou fazer o quê? Probabilidade de x ser maior que 10 é 50% menos essa probabilidade que eu achei, que é 34,13%. Então, 50 menos 34, 15,87. Então, a resposta é: a probabilidade de que os atendimentos durem mais que 10 minutos é de 15,87%. Por que já deu uma probabilidade maior de ser mais que 10 minutos do que há uma probabilidade de ser menos de 5 minutos, por causa do desvio padrão, gente. O desvio padrão aqui não é 2? É. Entre 8 e 10 não está a maioria dos acontecimentos? Sim. Tá? Entre 6 e 8 não está a maioria dos acontecimentos para esse lado? Sim. Como antes eu estava além da maioria dos acontecimentos, tá? Eu tinha uma probabilidade menor. Mas como é que eu estou no limite da maioria dos acontecimentos, a minha probabilidade já cresce um pouquinho. Então ela fica em 15,87% e isso é um cálculo que faz sentido. Percebam que aqui eu não estou guardando proporção, praticamente, se está exatamente aqui ou se estaria exatamente aqui. Eu não preciso, eu só preciso construir o meu raciocínio para poder colocar aqui, montar certinho a minha fórmula e entender o que eu estou fazendo, tá, gente? Vamos para a alternativa C aqui, a parte C da questão, tá? Entre 7 e 9 minutos. Gente, primeira coisa que nós temos que perceber. Bom, traçando a reta numérica, fazendo a curva aqui, colocando o 8 no meio, tá? Que é a média, tá? E eu vou saber, 7 fica à esquerda ou à direita de 8? Fica à esquerda, então 7 fica deste lado. E 9 minutos. 9 fica à esquerda ou direita de 8? Fica à direita de 8. Então, tá aqui, 7, 8 e 9. Então, o que eu tenho? Qual é a probabilidade do meu atendimento durar entre 7 e 9 minutos? Então, é essa área do 7 até o 8 e essa área do 8 até o 9, somadas. Então, a probabilidade de que o x, tá? Que o x está aqui entre, tá? O x seja maior que 7 e menor que 9, tá? É a probabilidade 1, que é do 7 até o 8, essa área aqui, e a probabilidade 2, que a gente vai encontrar com o cálculo dessa área aqui, certo? As duas somadas, tá, gente? Por que eu não faço 50 menos essa área aqui, gente? Porque antes, se vocês puderem perceber, eu estou pegando a ponta de fora, não é a ponta do lado que fica voltada para o lado, tá? Do centro, tá? Que aqui é o centro, que é a média. Eu estou calculando essa final aqui, ó, essa parte final. E no outro exemplo, eu estava calculando essa outra parte do outro lado. Então, eu preciso fazer 50 menos essa área aqui para saber essa área aqui. Mas como agora eu estou pegando a parte do centro e não a de fora, eu não preciso fazer 50 menos a área. Eu já posso pegar exatamente essa área aqui. Se fosse entre 7 e 8 apenas, eu calcularia isso aqui e saberia a probabilidade, certo? Então, agora nós vamos fazer a soma. Primeiro nós vamos pegar a primeira área, tá, gente? Nós vamos primeiro calcular a primeira variável reduzida z, que é
7, que é o x, menos o 8, que é a média, dividido por 2, que é o desvio padrão, que está colocado lá em cima na ordem da questão. 7 menos 8 menos 1 dividido por 2 dá menos 0,5. Opa, por que que deu um negativo aqui, gente? Porque eu estou fazendo um cálculo com uma área que está à esquerda da média, do 8, tá? Tá à esquerda da média, então a variável reduzida vai ser negativa. E se eu estivesse fazendo um cálculo depois com a variável para a variável reduzida à direita da média, que é desse lado aqui, ó, eu teria uma variável reduzida positiva, tá, gente? Mas aqui, para procurar na tabela, faz diferença agora? Não, não faz diferença, porque a gente vai procurar o valor em módulo. Então aqui, a minha variável reduzida z, 0,50. Vamos procurar lá na tabela quanto é que dá 0,50. Ó, 0,5, primeira coluna que é o zero, ó, 0,50. Aqui é a segunda casa decimal, ó, 0,50. Esse zero tá aqui. Se fosse 0,52, 0,52 seria esse número aqui. 0,52 tá aqui. Mas é 0,50, então eu vou pegar 0,1915, 0,5 na casa zero, tá? Então 0,1915 é a minha probabilidade. Multiplicando por 100 eu tenho 19,15%, tá? Essa aqui é a probabilidade 1, mas eu preciso ainda descobrir a segunda área. Eu calculei essa área aqui, tá? E agora eu vou calcular essa outra área aqui, que é o quê? 9, que é o x, menos o 8, que é a média, dividido por 2, que é o desvio padrão. 9 menos 8, 1, dividido por 2, 0,5. Opa, deu positivo. Claro, eu estou calculando áreas que ficam do lado direito do 8. Se fosse do lado esquerdo, a variável reduzida a z seria negativa. Como eu estou calculando do lado direito, ela deu positiva, tá, gente? Depois a gente vai entender por que eu estou chamando atenção para esse negativo e positivo aqui, tá? E aí eu faço o quê? Procuro na minha tabela 0,5 também, que coincidentemente vai ser igualzinho ao valor que eu tinha achado antes, 0,1915, tá? Multiplicado por 100 dá 19,15. Por que que deu igual? Porque eu não estou variando 1 minuto a menos e 1 minuto a mais aqui? Sim. Se essa área é simétrica para esse lado, ela não vai ser simétrica para o outro lado? Vai, porque essas duas curvas aqui são simétricas. Essa curva aqui é simétrica. Daqui para cá ela é igual, daqui para cá ela é igual. Então, se eu variei 1 minuto para cá, eu vou ter a mesma área que eu vou ter 1 minuto para cá, consequentemente a mesma probabilidade. E aí o que, que eu faço? Eu continuo agora essa soma. E se a probabilidade de x estar entre 7 e 9, eu vou fazer o quê? A soma dessas duas áreas, tá? Que é P1 mais P2 que eu já tinha encontrado aqui. Então, a probabilidade de x ser maior que 7 e menor que 9 é 19,15 mais 19,15 e que dá 38,30% de chance, gente, tá? Ou 38,30% das vezes, tá? Eu vou ter um atendimento entre 7 e 9 minutos, tá? Vamos pro quarto, tá? Questão D. 75% dos atendimentos requerem, no mínimo, quanto tempo de atendimento? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, o raciocínio está invertido, gente. Como invertido? Bom, antes, ele não estava me dando os valores aqui de minutos aqui e estava me perguntando qual era a probabilidade ou em quantos por cento de chance ou quantos por cento das vezes vai acontecer tal coisa. Pois é, agora ele está me fazendo essa questão. Ele está me dizendo que, me perguntando quantos tempo eu vou ter no mínimo, tá? De atendimento em 75% das vezes. E aí nós vamos ter que fazer de novo um desenho para poder conseguir compreender qual é o raciocínio que nós vamos empregar, tá? Vamos pensar o seguinte. 75% dos atendimentos requerem no mínimo quanto tempo? Então, eu tenho aqui o X, mas o mínimo é para cá, tá? Não é o mínimo para cá, gente, porque aqui é só 25% das vezes. Como 25%? Bom, gente, se eu tenho 100% daqui até aqui, e eu quero no mínimo 75%, então eu vou pegar 75% e vir voltando até aqui. Então, daqui até aqui eu tenho 75%, que seria esse 50%, mais 25% que estão aqui. E sobram, tá? O que eu estou descartando, os outros 25% que eu não quero saber, tá? O que eu vou fazer, gente? Agora eu vou fazer o seguinte. Ele está me perguntando o tempo, ele está me dando 75% dos atendimentos, tá? Qual é a chance de 75%?
e no mínimo quanto tempo? Então eu vou fazer 8 menos x, tá? Ou quer dizer, x menos 8, tá? Mas aí eu vou fazer a seguinte pergunta, tá, professor, mas eu não tenho como calcular a variável reduzida a z se eu não tenho o valor de x. Pois é, mas como eu tenho percentual, eu consigo ir lá olhar na tabela para saber qual é. Se eu tenho percentual, eu tenho a probabilidade. Se eu tenho a probabilidade, eu tenho a variável reduzida a z. E aí, porque eu consigo pegar através da probabilidade, saber qual é a variável reduzida z que ela corresponde lá na tabela. Então vamos fazer o seguinte, se eu quero saber essa área aqui, porque essa aqui eu já tenho, né? Essa aqui eu já sei. Eu preciso saber apenas esta aqui, porque ela tem uma subtração dessa área aqui. Então o que acontece, gente? Eu preciso saber o quanto são esses 25% aqui rachurados. 25% dividido por 100, porque antes a gente fazia o contrário, a gente achava esse aqui e multiplicava por 100 para achar o valor percentual. Se eu tenho o valor percentual, eu divido por 100 para achar o quê? Para achar a variável reduzida z, a probabilidade da variável reduzida z. E aí eu vou fazer 0,25, vou procurar na tabela. Vamos dar uma olhadinha onde é que está 0,25? Só que agora eu não olho por aqui e por aqui. Eu vou procurar o valor aqui no miolo, gente. Porque antes eu tinha a variável reduzida z e queria saber a probabilidade. Agora eu tenho a probabilidade e quero saber a variável reduzida a z. Então vamos lá, 0,25. Vamos procurar aqui. 0,16, 17, vamos na outra linha, 19, 20, tá? 20, 88, 21, opa, vamos para outra linha, 22, 23, 24, opa, estamos chegando, 24, 86, 25, 17, opa, peraí, eu preciso procurar 0,2500, né? Aqui, ó, gente, 0,2500 é o que eu tenho aqui, tá? Mas aqui eu não tenho 0,2500, eu tenho 0,2486 e 2517. E agora, qual que eu pego? Gente, eu pego o que mais se aproxima de 0,2500. Ah, mas aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver 0,2486 até 2500, eu não tenho 14? Tenho 0,0014 aqui. E aqui eu tenho 2500, passou 0,0017 além de 0,25. O que acontece? Se eu tenho 14 aqui e 17 aqui, esse aqui aproximou mais. Então eu peguei o quê? A coluna 7, ó, 24, ó, 0,2486, a coluna 7. E aí eu vou pegar o quê? A linha, ó, 0,067. Achei a minha variável reduzida 0,67. Só que negativo. Por que negativo? Gente, antes, quando eu não estava calculando valores à direita, à esquerda da média, eu não estava tendo variáveis reduzidas negativas? Estava, ó, tá vendo, ó? Nesse primeiro cálculo aqui, que eu calculei essa área aqui, eu não achei a variável reduzida negativa? Sim, e achei percentual, certo? Agora, se eu pegar o percentual e achar a variável reduzida de uma variável de que eu estou calculando à esquerda, tá, da média, eu vou achar o quê? Uma variável reduzida a z negativa. E isso agora sim faz diferença, porque eu vou jogar essa variável reduzida na fórmula para descobrir o valor de x. Eu vou usar essa mesma fórmula, agora eu sei o z, não sei o x, sei a média e sei o desvio padrão. E o que eu vou fazer? 0,67 é igual a x menos 8 dividido por 2. O 2 está dividindo x menos 8, passa multiplicando 0,67 negativo, tá? 0,67 negativo vezes 2 dá 1,34. Esse menos 8 aqui que está subtraindo x passa somando o 1,34 negativo. E aí eu vou ter um valor de 1,66 minutos. Quer dizer, 6,66 minutos. O que significa, gente? Em 75% dos atendimentos, eu vou ser atendido em, no mínimo, 6,66 minutos. Certo, gente? Então, aqui, ele está me dando o percentual, a probabilidade, e me pergunta o x. Antes, ele me dava o x, aqui, por exemplo, ó, e me perguntava a probabilidade. Certo, gente? Então a gente tem essas duas maneiras de calcular, essas duas formas de conseguir resolver as questões. Vamos para mais um exemplo, tá? O último exemplo aí do nossa aula de hoje, tá? 70% dos atendimentos requerem no máximo quanto tempo? Opa, vamos fazer o seguinte.
De novo, traço a reta numérica, coloco o 8 aqui, faço a curva de distribuição normal com o 8 sempre no centro, tá, gente? Que o 8 é o quê? A minha média, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, gente, vamos pensar. 70% dos atendimentos no máximo. O que significa no máximo? Então, do 70% até aqui e daqui para cá os outros 30%, gente, porque daqui até aqui, ó, é 100%, certo? Então, se daqui até aqui eu tenho 50%, eu tenho mais 20 até aqui, certo, gente? Então, essa é a conta, 50 mais 20, 70, 70 mais 30, 100, certo? Então, se eu estou partindo ao meio, aqui eu tenho 50%, e se eu tenho 30 aqui, e esse lado eu tenho 50, tá? 50 menos 30 eu tenho 20%. Então existem várias maneiras de eu conseguir saber essas porções aqui, tá, gente? Vocês usem o raciocínio lógico, tá? Então vamos lá. Eu preciso saber essa fração aqui. Preciso fazer 50 menos alguma coisa? Não, porque eu já sei, tá? Essa fração aqui, que é 20%, tá? Então eu tenho 8, eu tenho no máximo, isso significa que até aqui eu preciso saber do 8 até aqui, porque do 8 para trás eu já sei, certo, gente? Então a gente subentende isso, que do 8 para cá a gente já sabe, tá? A gente precisa saber de tudo isso até aqui, certo? Então eu vou fazer sobre 20%, tá? Porque ela é simétrica, daqui para cá ela vai caindo e daqui para cá ela vai caindo também. Então se eu descobrir essa área aqui, que é o que me importa, gente, certo? Então eu vou saber até no máximo quanto eu vou ter 70%. Então é os 50 mais os 20 que eu vou achar aqui. Então eu vou fazer o que, gente? Eu vou fazer, tá? Vou pegar 20%, que é a área que eu quero saber, e dividir, tá? A área que eu já tenho, né? A probabilidade que eu quero saber, divido por 100, eu tenho 0,200. Vamos olhar na tabela onde é que está o 0,200. Ó, 0,20, não tem mais outro, né? Zero, então eu fico só com 0,20, tá? Eu tenho aqui, tá? Dá 0,52, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, perdão, gente. Não é aqui. Tá, isso, desculpe, até eu me confundi. 0,200 eu vou procurar no miolo, tá, gente? Então vamos lá. 0,200, 019, 050, 085, opa, tá? 0,1985, 0,2019. De 19,85 até 200, eu tenho 15 aqui, ó, certo? Que é 100 menos 85. E aqui eu tenho o quê? Ele já passou do 0,200, já 19. Então eu vou pegar o quê? Tá? Eu vou pegar esse valor aqui, que é 0,52. Olha aqui, ó, 0,52, certo, gente? E agora, então eu tinha a probabilidade, peguei, dividi ela por 100, joguei e para achar a variável reduzida a z. Ela veio positiva por quê, gente? Porque eu estou procurando uma área que fica à direita da média. Se fosse à esquerda, ela viria negativa, tá, gente? Então aqui eu venho com um valor positivo, jogo na fórmula para descobrir qual é o valor de x. Z é igual a x menos mi dividido por tal, tá? Esse x eu não sei, mas eu sei o z. Então, 0,52 é igual a x menos 8 dividido por 2. Esse 2 que divide x menos 8 passa para cá, multiplicando 0,52, dá 1,04. O 8 que está subtraindo x passa somando 1,04. Então, tem 1,04 mais 8, eu tenho 9,04 minutos. O que significa, gente? Que 70% dos atendimentos vão levar, no máximo, 9,04 minutos para acontecerem, tá, gente? Por que 70% é uma chance alta? Porque eu estou ainda dentro do desvio padrão de 8 a 10, tá? Eu não tenho ali o desvio padrão, que não é a maioria das minhas ocorrências, é de 8 a 10. Se eu tenho aqui de 8 a 9 e pouco, eu tenho 70% de chance de ser atendido em até 9 minutos, 9 minutos e pouco, certo, gente? Então, esse é o raciocínio, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, tá? Olhem o vídeo novamente, entrem em contato comigo. Eu acredito que vocês não vão ter, tá? Porque esse conteúdo só requer atenção, tá, gente? Vocês têm que saber
qual passo vocês vão resolver de cada vez. Os exemplos que eu vou passar para vocês, os exercícios, perdão, são equivalentes, são iguais aos exemplos. Eu só vou mudar os números, tá? Para vocês exercitarem primeiro esses meios de cálculo, depois eu vou começar a pensar em fazer alguns exercícios um pouquinho diferentes que vocês vão ter que usar um raciocínio, tá? Que é um pouquinho diferente desses exemplos aqui, mas igual, o conteúdo é o mesmo, as formas de pensar são as mesmas, tá, gente? Então é isso, tá? Esses primeiros exercícios eu vou passar para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo via Classroom ou via e-mail, sempre lembrando de colocar o nome de vocês, a turma, a disciplina, qual atividade vocês têm dúvida e qual questão da atividade é a dúvida de vocês, tá certo? Então, por essa semana é só. Até a próxima. Um abraço.